Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre como transformar seu conhecimento em um produto digital lucrativo. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de outros que eu vou falar sobre o conteúdo do Dan Cole. Ele é um cara que fala sobre o One Person Business, é um tema que está se propagando bastante aqui no Brasil. E com base no conteúdo dele, eu vou criar algumas sequências. E vai ser em formato de post blog, o nome que eu coloquei, que é o quê? Esse conteúdo eu vou ler e explicar, falar um pouco mais sobre as minhas opiniões, né, com base nele, e ele é um artigo de blog que foi postado dentro do meu site. Então vamos lá. O Dan Cole, ele faz uma pergunta para a gente. O que você faria se tivesse controle total sobre a sua renda? Ele continua. A maior barreira entre você e uma vida de liberdade financeira é a falta de um produto que você mesmo criou. Vamos ser sinceros, o trabalho com o cliente ainda é trabalho. Você segue ordens, completa tarefas específicas e recebe um pagamento definido. Então, hoje, um prestador de serviço, que é o meu caso, eu presto serviço de tráfego pago, desenvolvimento de sites, ajudo os meus clientes na estratégia, em N partes dentro de um negócio digital, automações e assim por diante. Eu ainda preciso prestar o serviço para eles e muitas vezes prestar ordens, né, de coisas que eles pedem, coisas que eu preciso alterar, mudar, por exemplo, prestar esclarecimento sobre o que não está gerando resultado, o que a gente pode fazer de diferente. Então, muitas vezes a pessoa que está dentro do mercado CLT, ela pensa, eu vou ser um autônomo para ser chefe do meu chefe, ou seja, eu vou ser o meu próprio chefe, eu vou cuidar de mim mesmo, mas é muito pelo contrário. Às vezes, quando você começa como autônomo, você deixa de ter um ou dois chefes para ter 5, 10, 15 chefes, que são o quê? Os seus clientes. E quando você não se porta de maneira adequada, eles vão acabar mandando em você e te fazendo de gato e sapato. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho muito melhor do que há 3, 4 anos atrás, que muitas vezes eu era mais um apertador de botão do que realmente um estrategista, em pensar em conjunto com o meu cliente e ver o que pode ser feito. E aqui ele continua. Mas o que realmente impede de tantos empreendedores criativos de alcançarem a verdadeira independência financeira é o inimigo silencioso, que é o quê? É o medo de que ninguém se importe com o produto que eles realmente querem lançar, que é o quê? Hoje eu não tenho nenhum produto, né? Comecei esse canal aí incentivo ao Elton Luiz, não sei se você conhece, mas é um cara que trouxe o One Person Business para o Brasil e começou a falar muito sobre isso. E que eu tinha medo, por exemplo, de me expor dentro aqui da internet, de gravar vídeo para o YouTube, de criar conteúdo para blog, pela opinião alheia. E justamente, muitas vezes a pessoa que tem esse bloqueio, que é um inimigo silencioso, ela também não vai lançar o próprio produto, que vai ter medo do que as outras pessoas vão pensar, de hater, de reembolso. Então, quando você fica apegado a esse medo, você deixa de prosperar e poder crescer. Que o produto digital hoje é a maneira mais simples de você conseguir ter escala dentro do mercado digital. E aqui ele separa alguns tópicos. A armadilha comum, muito barulho e pouca ação. Muitos aspirantes empreendedores se veem ocupados criando logotipos, gravando vídeos, redesenhando sites ou postando conteúdo, mas nunca chega a dar um próximo passo, o passo mais importante, que é o quê? Criar algo próprio para vender. Eles estão presos em um ciclo de trabalho que no final continua beneficiando outras empresas. Então, eu deixo de prestar às vezes serviço para minha própria empresa e para serviço para outras empresas, ou seja, eu como gestor de tráfego, desenvolvedor de sites, né, web designer, que cria automações, em vez de eu também pensar na minha própria empresa e traçar uma estratégia para a gente conseguir escalar, eu acabo fazendo isso só que com os meus clientes. Isso acaba limitando o meu negócio, porque chega um momento que eu tenho um teto, né? Como uma eugência, uma eu presa, por exemplo. Porque eu posso atender no máximo 10, 15 clientes. Depois disso, eu não consigo atender mais, porque eu não vou conseguir entregar com a mesma qualidade. E a partir do momento que eu coloco o foco na empresa deles, eu deixo de focar na minha. Então tem que ter um certo equilíbrio. Então, inclusive, em uma das mentorias que eu tive, que foi com a Sharon, que é uma pessoa voltada ao social selling, que é venda através da mídia social, ela disse para mim, Jonathan, você tem que parar de pensar às vezes tanto na empresa do seu cliente e prestar atenção mais na sua própria empresa para conseguir crescer e escalar o teu lucro. Isso aí é um ponto bem importante. E se você reconhece essa armadilha, é hora de mudar. Então, o segredo para prosperar como empreendedor moderno é simples, vender algo que é seu, ou seja, não só prestar serviço, mas vender a sua consultoria, mentoria, vender produtos escaláveis que são os seus infoprodutos. Então isso aí é um ponto bem importante. Então, para quem quer essa sequência de conteúdo? Então, se você está cansado de trabalhar das 8 às 18 horas ou até mais, como freelancer ou autônomo que presta serviços de marketing, por exemplo, se você está percebendo que
depender só de doações, publicidades, patrocínios dentro do YouTube, se você é um criador de conteúdo e tem receio disso acabar pro dia para noite também, é bem importante. É um público aí que vai se beneficiar muito do conteúdo. Se tem a habilidade, o conhecimento e busca empacotar isso de alguma maneira diferente, ou se realmente já tentou empreender, se distraiu às vezes por alguma coisa aí no momento, acabou não gravando seus vídeos, não colocou aí um próximo passo e não prosseguiu com essa ideia de desenvolver os seus próprios conteúdos ou gravar o seu próprio produto. Então, o novo mundo do trabalho, né? A gente sabe que o mundo hoje está mudando. Desde a época aí de 2000 até agora 2024, teve mudanças significativas. E talvez não, com certeza, as profissões aqui 10 anos, por exemplo, elas nem começaram a realmente existir. Ou seja, as profissões elas sempre estão mudando. A pessoa que ela começa a fazer uma faculdade, pode ser que aquela profissão do dia para a noite ela mude drasticamente a maneira como ela é feita. Então a gente vive um mundo de constante transformação. É uma economia digital onde qualquer um pode vender enquanto dorme. E o que isso significa para você? Que criar um produto digital é mais acessível do que nunca. Então considere o poder de criar algo que é seu. Uma vez lançado, continue gerando renda, com um esforço adicional. Então, por que criar um produto digital? Primeiro que ele tem um custo de réplica próximo a zero. Ou seja, é um bit. Você não precisa ficar tendo estoque de um produto digital, de um curso, de um e-book, de uma mentoria, por exemplo. Isso é venda do conhecimento. Então você cria o produto uma vez e pode vendê-lo infinitas vezes sem ter custos extras. Claro que tem plataforma, tem taxas, impostos, mas não tem o custo do produto em si. Escalabilidade, isso aqui foi o que mais me chamou a atenção dentro do mercado digital. É possível administrar um negócio sozinho, focado em atrair uma audiência específica, né? E que sustente as suas vendas e sem limite de ganhos. Quanto você ganha depende do quão bom é o seu produto e de como você atrai visitantes. Então, se o meu produto é excelente e eu consigo atrair 1.000 pessoas, vai ter uma porcentagem de pessoas que vão comprar o meu produto. Agora, se eu conseguir atrair 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas para comprar o meu produto, mesmo mantendo essa mesma porcentagem, eu consigo ter aí uma escala, muitas vezes sem precisar ter um custo operacional a mais, porque é um produto digital. Isso aí é algo que chama muita atenção. Então, com as estratégias certas, a gente consegue definir o teto, né, de faturamento. Claro que quando você trabalha com o One-Person Business, que é um negócio de uma pessoa só, chega um momento que você também vai ter um teto. Aí vai começar a crescer a sua equipe, se você desejar. Mas o interessante é que um produto digital, hoje, você consegue ter um salário, por exemplo, às vezes que um médico tira, que precisa ter 7 ou 10 anos, né, desde especialização, residência e a formação na faculdade. Ou, por exemplo, quando eu comecei como jovem aprendiz, em 2014, que eu trabalhava numa empresa de escala global, mas era jovem aprendiz administrativo, e tinha o líder do bloco. Ele ganhava 15 mil reais naquela época. Então, se for descontar aí folha salarial, se ele tem essas coisas, a gente sabe que é muito menos. Mas que naquela época 15 mil era um valor absurdo, como se eu nunca chegasse a esse teto. E naquela época eu tirava em torno de R$ 1.080, se eu não me engano, aí tirando ali o CLT, né, que é descontado 27,5% da folha, dava em torno de uns 800, mais algumas outras coisas que descontava. Ou seja, esse ganho para mim, para conseguir chegar a 3, 4, 5 mil, parecia algo absurdo. E hoje com o digital é muito mais simples. Então a gente consegue colocar um limite de ganho muito maior do que se você for trabalhar como CLT ou prestador de serviço, por exemplo. Então, transforme o seu conhecimento em dinheiro. Então, imagina uma meta, né, que seja ali uma renda anual de 300 mil reais. Pode parecer muito, a gente pode quebrar essa meta. Então, pensa que 300 mil aí dividido pelo ano, 12 meses daria 25 mil reais por mês, ou aproximadamente 833 reais por dia que você precisa faturar. E para isso você poderia vender, por exemplo, um produto de 833 reais por dia, poderia vender 3 produtos de 278 reais por dia ou 10 produtos de 83 reais. Não precisa também ser um produto de 833 todos os dias. Você pode vender um dia sim, um dia não e colocar outros produtos, como por exemplo esse de 278 ou de 83 reais. Você consegue trabalhar com escada de produtos, né? Criar um ecossistema que a pessoa que compra de ti, ela vai comprar mais vezes, por exemplo, conforme ela for consumindo. Então, seja qual for o formato, pode ser um curso, um guia prático, um tutorial, ou até um sistema de produtividade, algo que realmente tem o seu valor, que você tem esse conhecimento e possa empacotar de uma maneira certa, você pode realmente vendê-lo e depois ter escala. Quantas pessoas que eu conheço que conseguiram crescer e faturar múltiplos milhões com um produto de baixo valor, de R$ 67 reais, por exemplo. E esse produto pode ser que ele não faça você ficar milionário, mas ele pode ser
como posso dizer, um pequeno passo para que o seu cliente ele dê após consumir, para depois poder contratar o seu serviço. Isso eu também faço com alguns clientes, da pessoa comprar um produto de baixo valor do meu cliente e através desse produto de baixo valor ele poder vender produtos mais caros. Então torne-se o próprio avatar ou sua própria persona, ou seja, eu sou meu próprio público-alvo. Então os conteúdos que eu for criar vai ser baseado no Jonathan de 1 ano atrás, 2, 3, 4, 5 anos atrás, né? Por quê? A experiência que eu passei, né, pelos caminhos das pedras, eu consigo transformar em conteúdo e explicar de uma maneira mais assertiva para você. Claro que hoje eu sou um aprendiz, posso dizer assim, de produção de conteúdo, gravar vídeos no YouTube, é algo que eu estou aprendendo e documentando para você analisar, mas muito da experiência que eu tenho no digital eu consigo trazer esse know-how diferente, e se você tirar um insight, uma ideia para aplicar no teu negócio, para mim já valeu muito a pena. Então, para criar produtos de sucesso, comece com algo que você mesmo usaria. Ou seja, o que eu poderia fazer na minha rotina, né, do dia a dia, que eu poderia utilizar, por exemplo, para facilitar, às vezes, um produto, uma planilha financeira, caso queira escalar para esse lado, ou um produto digital lá no início, eu não sabia desenvolver site. Se eu conseguir empacotar um produto sobre como que eu posso subir um arquivo de um site, fazer leves edições e depois poder vender, um site a 1.500, 2, 3 mil reais e eu empacotar esse produto a 500 reais faz muito sentido. Porque uma pessoa, às vezes, que está no CLT, tem um amigo que é empreendedor, uma barbearia, por exemplo, o cara não tem um site, ele compra o meu produto digital, por exemplo, pode ser o Jonathan de 5 anos atrás. E dentro desse produto eu ensino a construir um site para uma barbearia e que ele pode cobrar 1.000, 1.500, já vale muito a pena. Eu consigo resolver uma dor da pessoa ou dar um ganho para ela. Então, liste as suas paixões, objetivos e desafios que você já superou ao longo da sua vida. A transformação que você oferece ao seu cliente é o coração do seu marketing. Então, o que eu vou fazer pelo meu cliente? E as etapas que você seguiu para esse sucesso são o seu método. Então, o seu produto é você mesmo, são as experiências que você conseguiu passar. E aqui vão algumas dicas, né, para você conseguir identificar o produto ideal. A primeira, crie algo que você gostaria de ter tido quando você iniciou. Resolva um problema que você superou na sua própria vida. E terceiro, faça algo melhor do que algo melhor do que já existe. Ou seja, eu posso muitas vezes pegar um produto que já existe e empacotar, né, de uma maneira diferente, colocando a minha experiência, por exemplo, e aperfeiçoar de acordo com a experiência que eu tenho. E já analisando sobre como que vai ser o ganho do meu público aplicando aquele determinado produto. E educação é algo diferente, né? Hoje, educação, a nova era digital, a educação vale ouro. E é algo que a gente consegue faturar muito com isso. Então, a gente está vendo um futuro onde o ensino é liderado por criadores, especialistas, em vez das grandes instituições tradicionais. A gente muitas vezes prefere assistir mais um vídeo do YouTube do que estar numa faculdade. Claro, não quero generalizar essa questão, mas muitas vezes você consegue aprender melhor com um criador de conteúdo que vivenciou aquilo do que às vezes um professor que entende mais da parte teórica do que a prática. E a área digital ela permite que as pessoas escolham aprender de indivíduos que pensam como elas, focando em habilidades práticas e resultados reais. Então, se você já aprendeu algo valioso online, sabe que existe um mercado enorme para o mercado de educação, o mercado digital. Então, uma reflexão final para você fazer. Transforme-se em um criador e não um consumidor. Hoje, quando você está no Instagram, por exemplo, você está consumindo o conteúdo das pessoas que publicam. Então, você é um consumidor. A partir do momento que você para de consumir e começa a gravar esse conteúdo, você vira um criador. Mas não adianta só criar o conteúdo, você tem que dar um próximo passo, que é desenvolver um produto para que a tua audiência, as pessoas que consomem teu conteúdo, possam comprar e aplicar de forma prática aquilo que realmente você está ensinando. E a nova economia é uma oportunidade incrível para que todas as pessoas criativas que querem monetizar a sua expertise. Então, não precisa ser perfeito, você só precisa estar disposto a transformar as suas experiências e conhecimento em algo que possa ajudar os outros. Então, pronto para criar ou ser um criador pelas circunstâncias, a escolha é sua. Então, aqui é uma reflexão que a gente faz, né? Até quando que a gente vai ficar consumindo um produto em vez da gente produzir e começar realmente a criar? Dar um próximo passo, não se apegar à opinião alheia. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilha aí com seus amigos, comenta, né, se tiver alguma coisa relevante aí para poder melhorar em questão de cenário, vídeos, edições ou o próprio conteúdo em si. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou falar sobre o Dan Cole e trazer um pouco do conteúdo dele. E acompanhe o canal, dá um joinha, valeu, valeu e fui!